Falei que era a última pergunta, mas surgiu uma dúvida minha. Mas por que a pasta com flúor? A pasta sem flúor? Porque eu lembro que, assim, pequenininha, às vezes ia em dentista, não odontopediatra, porque não tinha na minha cidade, mas dentista mesmo, né, de adulto, e ele falava, não, pode ser sem flúor, não tem problema. E aí você reforçou muito com flúor, e assim, vergonha de falar isso para uma odontopediatra, mas eu já comi pasta de dente, eu nem sei se era com flúor ou sem flúor. Então, assim, por que o com flúor? O Não flúor, pode o usar o sem flúor, flúor, faz mal? o flúor previne a cárie. A pasta de dente sem flúor, ela é um sabãozinho que a gente está limpando o dente, então ela não tem essa prevenção anti-cárie. Então, a gente recomenda a pasta de dente com flúor desde que nasce o primeiro dente de leite, e aí a gente usar aquela concentração certa para a idade da criança, de 0 a 2 anos, meio grão de arroz, de 2 a 5, 1 grão de arroz, e acima de 5, 1 grão de ervilha. Então, o problema do flúor é isso, é quando a gente come a pasta de dente. Por isso que os pais precisam colocar nessa quantidade e não deixar o tubo de pasta de dente perto da criança, Deixar porque acessível, às né? vezes a criança está comendo pasta de dente e ela não está nem na escovação, a criança foi para o banheiro e está lá comendo a pasta de dente. Então, esse E é o dá uma problema dor do de barriga. flúor. E o Nossa, flúor, e aí a gente pode ter uma uma intoxicação. intoxicação. Então, o flúor, ele protege o nosso dente contra o ácido, porque o que é a doença cárie, né? Na nossa boca, ela é cheia de inúmeras bactérias. Todo mundo tem a sua microbiota natural. Então, a criança nasce, a boca já é colonizada por bactérias. E as bactérias, elas também são importantes para a nossa boca, mas elas precisam viver em equilíbrio dentro da minha boca, dentro da sua, dentro da boca da criança. E o açúcar, ele promove esse desequilíbrio entre as bactérias, porque a gente tem um aumento do número de bactérias que gostam de viver em ambientes que têm essa sacarose. E as bactérias, elas comem esse açúcar e elas liberam um ácido em cima do nosso dente. Para as crianças eu até falo que é um xixi. Esse ácido ele diminui o pH, né, cai o pH da nossa boca, fica um pH ácido e favorece esse esfarelamento, né, essa desmineralização do dente. Então o flúor ele atua nesse processo de desmineralização e aí ele faz com que a cárie, o nosso dente, ele esteja mais protegido contra a ação das bactérias. Então, Sim. já que a gente está numa fase que a criança está difícil de escovar, ela está tomando uma medicação que tem açúcar, eu preciso ter flúor na boca para o flúor ajudar os pais a evitar com que essas bactérias, o açúcar, acabam favorecendo essa desmineralização do dente. Então, nessa fase é ainda mais importante que a família esteja usando uma pasta de dente com flúor, a quantidade de acordo com a idade da criança no momento da medicação. Então, por isso que a gente reforça muito essa questão do flúor, o quanto ele é importante, o quanto ele previne a cárie, o quanto ele auxilia os pais nessa prevenção da doença. E aí a pasta sem flúor, até uma pergunta, né? É algo legal para a gente falar, mas e a pasta sem flúor? Eu nunca vou ter uma pasta com flúor? Poxa, eu comprei uma pasta, porque às vezes tem alguns pais, né? Nossa, mas e a pasta que eu tenho em casa com flúor? Eu vou jogar fora? Eu não uso. A pasta sem flúor eu gosto muito de usar em casa. Eu sempre tive pasta, as duas em casa, até o Miguel, que é o meu filho, tem mais ou menos uns 5 anos. A pasta sem flúor a gente vai usar na escovação que a criança faz dela. Porque geralmente ali com 1 ano, 2 anos, a criança começa a querer escovar o seu dente sozinha, né? E aí a gente pode deixar a criança pegar a escova e brincar de escovar o dente, que geralmente a escovação eles vão morder. A criança até faz um pouco do movimento e morde a escova. Nessa hora que a criança está escovando o dente dela, ela usa uma pasta de dente sem flúor, que essa hora ela vai comer, ela vai e a gente coloca essa quantidade pouquinha também, mas a criança está brincando. Aí na hora que os pais vão supervisionar, os pais vão dar o brilho no dente da criança, a gente usa a pasta de dente com flúor. Então tem a escovação. Na mesma escovação, a criança escova sozinho com a pasta sem flúor. Agora a mamãe vai dar o brilho no seu dente. Aí a pasta com brilho é a pasta com flúor, a gente coloca e dá o brilho. Então em casa, a gente vai tendo as duas pastas até ali mais ou menos os 5 anos. A escovação da criança, a escovação dos pais. Então a pasta com flúor é sempre quando os pais escovam. E é importante os pais supervisionar a escovação dos pequenos, realizar, estar presente na escovação das crianças até mais ou menos 8 anos de idade. Nossa, não sabia. Então,
Os pais, eles Interessante. precisam participar desse momento, né? Então, as crianças pequenas não tem jeito, né? A criança não tem coordenação motora. Então, os pais precisam realizar todas as escovações. A criança pode brincar, pode começar, mas a mamãe vai dar o brilho. E depois a criança ali com 6 anos, né, nessa fase escolar, de escrever, de letra, ela começa a ter mais destreza manual, começa a escrever letra cursiva, a gente pode supervisionar a escovação da noite, a criança escova sozinha, depois à noite a mamãe ajuda, a mamãe dá o brilho, ajuda no fio dental, porque a gente tem essa fase que é 6 anos, extremamente importante, iniciando a fase da troca da dentição, vindo o dente permanente para a boca, e aí, às vezes, chega nessa idade, os pais, abandonam a escovação. Deixam a criança escovar sozinha, numa fase que a criança ainda não sabe escovar. Ela pega a Ela escova, ela sabe, mas morde. não totalmente, né? Tem que ter uma supervisão, né? Eu falo que é a fase do se livrar. Ali, a criança quer se livrar das atividades. Então, ela vai Quer para ser o banheiro independente. escovar. Ela vai para o banheiro escovar o dente, ela escova rápido. Acabei. Ela toma banho rápido, ela faz tudo rápido, porque ela se livrou daquela atividade. Então, Cumpriu a com tarefa do 6. dia. Completa. Eu escovei meu dente, mas ela só escovou o dente da frente, rapidinho. Então, os pais têm que Sim. ainda ver, deixa eu ver como você está escovando. Não, olha o dente lá do fundo, olha. Então, os pais precisam mostrar, aí, consultas frequentes no dentista, a gente reforça a escovação dos dentes da frente, os dentes atrás, mostra os dentes nascendo. Então, aí dos 6 aos 8, a gente vai trabalhar essa independência da criança, para ela ter consciência. Bom, agora eu já tenho 6 anos, eu já consigo escovar sozinha, mas será? Você sabe como que faz? Então, olha aqui, esse é o movimento. E a gente trabalha com isso para depois a criança sabe o que faz, sabe como faz, e aí ela segue escovando sozinha. Já crescer com esse hábito, né? Faz É, tanta falta para algumas pessoas. Então, assim, é muito porque legal. senão a criança, você dá uma liberdade para a criança fazer uma coisa que ela não sabe ainda como faz, né? Sim. Então, toda criança precisa ser treinada, né? Então, E ter dos essa 6 aos 8, assistência. Sim. a gente vai treinar a criança a escovar o dente dela sozinha.